estou dividindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa em dois pontos. Primeiro, a parte dos profissionais de alto desempenho. Depois, a parte dos projetos de alto desempenho. Mas falar sobre profissionais e projetos de alto desempenho, né? Então, essa primeira imagem que eu trouxe para vocês é a imagem da Fórmula 1, uma equipe num momento que é crucial, que é essencial, que é a troca dos pneus, né? É uma imagem muito emblemática. Vocês que acompanham, mais os homens, né? As mulheres não são muito chegadas, mas mais os homens acompanham a Fórmula 1. Mas, pasmem, hoje a equipe de Fórmula 1 consegue trocar os pneus em menos de 2 segundos. 4 pneus em menos de 2 segundos. A gente pode dizer que isso é alta performance, não é? Nós podemos dizer que isso é alta performance. Sim, é alta performance. O recorde é da Williams com 1,89 segundos. Trocar 4 pneus em 1,89 segundos. Isso é alta performance. E será que nós conseguimos trazer essa alta performance para o nosso dia a dia, para a realidade das nossas empresas, das nossas instituições, das nossas organizações, em especial dos nossos projetos? Então, esse é o grande desafio. Esse rosto é um rosto muito conhecido, né? É um rosto muito conhecido, Ayrton Senna. 1994, né? Ele nos deixou no 1º de maio, né? Esses momentos de dor, eles ficam marcados, né? E eu lembro até hoje o que eu estava fazendo. Em 1994, eu vendia jornais, né? Eu estava vendendo jornal, peguei um jornal para vender no domingo. E quando saiu a notícia da morte do Ayrton Senna, eu não acreditei. Uma pessoa que não só era um excelente técnico, mas uma pessoa que era um excelente ser humano e que fez algo extraordinário, que deixou o nosso país melhor, né? Como seria o Brasil hoje se o Ayrton Senna ainda fosse vivo? Eu não sei, mas com certeza seria um país um pouco melhor. Profissionais de alto desempenho têm características que são fundamentais. Mas uma característica fundamental de qualquer profissional de alto desempenho é o foco. Todo profissional de alto desempenho, ele é focado, ele sabe onde quer chegar. Ele acredita e sabe onde quer chegar. E faz o que é necessário para que aquilo ocorra. Então, profissionais de alto desempenho, eles têm essa capacidade de focar, né? O Bruce Lee diz que os campeões, né, os grandes vencedores, são pessoas normais, mas com um foco extraordinário. Então, a primeira característica de um profissional de alto desempenho é o foco. Esse desenho que vocês estão vendo, pessoal, a data aqui, 2006. O primeiro rabisco, o primeiro registro do que seria uma empresa, né? Isso foi de uma conversa num café, era um guardanapo ali no café, e nós, pensando em empreender, vamos abrir uma empresa que tenha como objetivo trazer algo de extraordinário, algo de inteligente, algo diferente na tecnologia da informação. E aí a gente acreditou e tivemos convicção. Né? Não basta você ter o foco, você saber onde você quer chegar, você tem que acreditar, ter convicção. Então, em 12 de julho de 2006, ele tem 2 assinaturas. Do lado de lá está a rubrica do Everton, do lado de cá está a minha rubrica, escrito embaixo C. Jacobino, né? Carlos Jacobino. Vejam bem, são 11 anos. Em 11 anos, nós saímos deste guardanapo, que era apenas uma ideia, para um grupo empresarial que hoje é multinacional, com sede no Brasil, sede nos Estados Unidos, com 1.300 funcionários, com centenas de milhões de reais de backlog em contratos. Hoje nós temos, se eu não me engano, são 12 CNPJs, alguns deles estão aqui hoje como patrocinadores do evento, como a CDIS, que é uma fabricante de software, como a Conseg, que é a nossa área de escritórios de gestão, né? E a convicção foi o que tornou isso possível. Quer se tornar um profissional de alto desempenho? Então acredite de verdade. Quero falar com vocês sobre essa imagem, sobre probabilidade. Essa imagem é de uma casinha que fica no Cariri brasileiro.
Lá, o Cariri é uma região muito pobre do Brasil, pega um pedaço do Ceará, um pedaço da Paraíba, né? Pernambuco. E essa casinha em específico, ela fica na região mais pobre, dessa que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Qual é a probabilidade de uma pessoa nascida aqui fazer uma faculdade, sendo que os pais não têm nível superior, os pais, aliás, são semi-analfabetos, fazer uma faculdade? Qual a probabilidade de uma pessoa nascida nessa casa se tornar referência internacional em um determinado tema e ser convidado para fazer missões oficiais do governo brasileiro? Qual a probabilidade de uma pessoa nascida nessa casa, lá no interior da Paraíba, no Cariri paraibano, ficar milionário antes dos 40 anos? As probabilidades são muito baixas, né? Só que eu estou aqui para dizer para vocês uma coisa: probabilidade não importa. As probabilidades não servem de nada, porque nós, por meio da nossa convicção, fazemos o nosso futuro. Somos nós que construímos a nossa história. Se as coisas não dão certo na sua vida, não é porque você não teve sorte, porque não existe sorte, não existe destino. Nós construímos a nossa sorte e o nosso destino. Nós fazemos as probabilidades virarem estatística, virarem realidade. Não tem a ver com sorte, tem a ver com esforço, tem a ver com dedicação e tem a ver com acreditar, saber onde quer chegar e acreditar. Tem a ver com perseverar. Por quê? Porque nós não vamos ter de mão beijada todas as ferramentas necessárias para atingirmos os nossos objetivos. Nós vamos ter que conquistar essas ferramentas. Vamos ter que trabalhar duro, né? Essa imagem, ela mostra bem isso. Um monte de folhas e a pessoa ali, quem olha vai dizer: poxa, esse é um trabalho inútil, né? Mas para nós nos tornarmos profissionais de alto desempenho e conseguirmos resultados de alto desempenho, a gente tem que perseverar. E perseverar dói, perseverar machuca, perseverar cansa. Eu pergunto para vocês aqui: quem aqui já é ou já foi atleta ou já participou de alguma corrida que seja essas corridas de rua? Levanta a mão. Muito bem. Quem aqui já correu 5 quilômetros? Levanta a mão. Quem já correu 10 quilômetros? Quem já fez uma meia maratona? As mãos estão todas. Quem já fez a maratona inteira? Quem já fez um Ironman aqui? Você sabe o que é um Ironman? O Ironman é você fazer 180 km de ciclismo, nadar 3 km e 800 e fazer uma maratona correndo. Agora você imagina 10 km de natação oceânica, não é natação em piscina, oceânica, 421 km de ciclismo. Isso aqui é do tamanho da maior volta do Tour de France. E 84,4 km de corrida, 2 maratonas. É possível? É possível. Mas é possível com perseverança. Única e exclusivamente com perseverança. Sem perseverança não se torna um profissional de alto desempenho. É um valor fundamental. O foco é importante, saber onde quer chegar. A convicção, acreditar que é possível. E a perseverança para aguentar as pancadas da vida, porque dói. Dói. Levantar cedo, dormir tarde, dói. Né? Trabalhar duro, levar muitas portas na cara, ter prejuízos em projetos, ter decepções com as pessoas que trabalham com você, né? Dói. Mas tem a alegria da chegada. Tem a alegria da chegada. Temos que ser perseverantes, e essa perseverança que dói, ela nos tira da zona de conforto. Tem um incômodo natural. Essa imagem que está aqui é uma imagem de uma lagosta. Tem um exoesqueleto, né? Aquela casca. Vocês sabem que a lagosta, ela começa a crescer e aquela casca, aquele exoesqueleto fica pequeno, fica apertado. Então, olha a decisão difícil. Vou sair da zona de conforto? Vou sair da minha zona de conforto? Eu vou aceitar quebrar, digamos assim, essa minha casca, aceitar quebrar essa minha proteção, me expor para crescer?
Se a lagosta não abre mão da sua proteção e ela fica vulnerável, então ela vai se esconder embaixo das pedras, ela não cresce. E ela precisa abrir mão dessa casca várias vezes ao longo da vida para poder crescer. Então, se quisermos nos tornar profissionais de alto desempenho, nós temos que aprender com a lagosta, né? Abrir mão das nossas proteções, dos nossos paradigmas, da nossa casca e principalmente da nossa zona de conforto. Nós temos o hábito, né, como algo saudável, relativamente saudável e bom, mas o hábito nos prejudica. Um dia desse eu estava escutando na CBN, aquela coluna bem cedo da Pelpes, né? E ela falou uma coisa lá que eu, com data venha, discordo, né? Que ela falou assim, a notoriedade, uma vez você alcançou, você agarra e leva ela até o resto da vida. Eu discordo veementemente de que a gente tem que agarrar notoriedade. Sabe por quê? Porque se você se fechar naquilo, você nunca mais tem outros prismas, outros horizontes. Você está preso naquilo, a não ser que aquilo de fato seja, e você quer se especializar cada vez mais naquela área, naquele assunto. Mas veja bem, eu comecei minha carreira dando aula preparatória para a certificação PMP. Isso não é bem o começo da carreira, mas foi quando eu de fato empreendi, né? Comecei a empreender. Eu me tornei um bom professor de preparação para a certificação PMP, só que eu percebi o seguinte, era um mercado que ia me levar muito longe do que eu almejava, do que eu planejava, do que eu sonhava, certo? Então, o que eu fiz? Vou abrir mão disso. E é desconfortável você pensar em abrir mão daquilo que é a tua segurança. Porque era o que eu sabia fazer bem. Da aula de preparação para a certificação PMP, faço até hoje, né? Tenho inclusive um canal gratuito no YouTube que eu tenho mais de 1 milhão de visualizações lá. Gente do mundo inteiro já fez as minhas aulas de certificação PMP. Eu fui até o Timor-Leste, um país que fala língua portuguesa, e encontrei lá pessoas que só fizeram a certificação PMP por conta do meu curso no YouTube, né? De certificação PMP. Eu estava muito limitado naquilo, e não era isso que eu pensava. Eu também acredito muito no Brasil, e eu acho que nós temos muito potencial, né? O Brasil é o país com as maiores reservas naturais do planeta. O Brasil é o país com a maior reserva de água potável do mundo, o aquífero Guarani, que pega o centro-sul do Brasil e vários países aí do sul, da América do Sul. O Brasil alimenta um terço do mundo. 2 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões de pessoas são alimentados pela produção brasileira. E se tem uma coisa que nós nunca nos colocamos empresarialmente falando, foi na posição de coitadinhos e nunca olhamos para a crise achando que isso era impedimento para o nosso crescimento ou para investir. Pelo contrário, né? Eu posso dizer que aqui hoje deve ter pelo menos uns 10, 12, 15 PMPs aqui no meio aqui que trabalham com a gente, são funcionários, são colaboradores do nosso grupo. E eles têm visto isso. A gente cresce 150%, 200% ao ano desde que fundou a empresa. Todos os anos, são 11 anos já, né? 11 anos. Uma coisa é você dobrar uma empresa que fatura 10 milhões, outra coisa é você dobrar uma empresa que fatura 100 milhões, completamente diferente. Você continuar nesse crescimento. Então é preciso abandonar essa segurança em prol de um crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre projetos de alto desempenho. Vocês conhecem esse avião? Antonov AN225? É o maior avião do mundo, né? Ele passou o A380 da Airbus. É um projeto extraordinário, não tenho dúvida. Olha o trem de pouso desse avião. São 250 toneladas que precisam alçar voo, sem contar a sua capacidade vasta de carga, né? Então vocês imaginem a complexidade de um projeto dessa natureza, de fazer um avião. Você imagine a coragem do piloto de fazer o primeiro voo, né? Quem é que tem a coragem de fazer o primeiro voo, né? São poucos, né? Então tem que se fazer muito planejamento, né? Porque um projeto desse você só pode dar um tiro. Você só pode dar um tiro. Custa 300 milhões de dólares cada avião desse aqui, cada um, né? Se você quiser abrir uma empresa aérea, pense bem que é caro, né? Custa caro. Eu convidei a minha equipe para nós fazermos um projeto de alto desempenho, um projeto altamente desafiador.
O colega falou do Brasil, falou das dimensões, falou que ele equivale a 50 uruguais, sim. Ele falou fez comparação com a Argentina, com outros países. Eu vou fazer uma comparação com o Chile. O Chile, ele não representa o estado de São Paulo. Na verdade, o Chile não representa nem a cidade de São Paulo, ali, o grande centro de São Paulo. E o Chile tem uma marca entre as 100 maiores empresas de TI do mundo. O Brasil não tem. Como pode? Um país tão rico. A gente falou do avião, da Antonov, 98% de toda a reserva de nióbio do mundo está no Brasil. E sem nióbio, nenhum avião levanta voo. Porque é uma liga indispensável para a composição do alumínio aeronáutico. 98% está no Brasil. É um país muito rico. Como pode o Brasil desse tamanho, não ter uma marca entre as 100 maiores empresas de TI do mundo? Não pode. Né? E é uma realidade, hoje não tem. Então eu convidei a minha equipe, a minha empresa, e não tenho dúvidas, até 2026, como está isso aqui, foi uma reunião de integração que nós fizemos no dia 6/6 de 2016, tem um pouco mais de um ano. Eu fiz esse convite. Nós temos que ter uma das nossas marcas estar entre as 100 maiores do mundo até 2026. Mais uma vez, assim como você precisa do foco para ser um profissional de alto desempenho, você também precisa ser focado quando você quer ter projetos. Aí pergunte, qual a probabilidade disso acontecer? Eu garanto para você que é muito, muito, muito superior à probabilidade daquela criança que nasceu lá no Cariri Paraibano, está aqui hoje falando para mestres e doutores na condição que eu estou. Então, é muito mais possível e execuível nós chegarmos hoje que nós já temos uma empresa que já está figurando aí entre as 100 maiores do Brasil, está entre as 100 maiores do mundo até 2026, né? Então, não duvidem disso. Foco. Projetos, eles precisam de sincronia. Na vida pessoal, como um profissional de alto desempenho, você pode ser assíncrono, você pode ditar o teu ritmo, né? Na verdade, quando eu falo que eu não acredito em sorte, porque para mim sorte é preparo e oportunidade. As oportunidades, elas passam a porta para todo mundo, mas só os preparados conseguem agarrar a oportunidade. Então veja bem, na minha vida pessoal eu posso levantar às 6 horas da manhã, todos os dias como eu faço, e dormir por volta de meia-noite, dormir 6 horas por dia. Isso é uma opção minha. Eu posso ditar o meu ritmo, mas nos projetos nós precisamos de um conceito fundamental: sincronia. Sincronia. Sem sincronia nós não alcançamos o alto desempenho. Não alcançamos. Por quê? Porque se um começa a remar mais rápido do que o outro, a gente começa a ter entropia, a gente começa a ter perda de energia. Então nós precisamos sincronizar os movimentos. Do ponto de vista prático, o que isso significa? Nós precisamos padronizar as ferramentas de gestão, nós precisamos padronizar os métodos, nós precisamos treinar a equipe. Isso é fundamental. Sem sincronia não se tem um projeto de alto desempenho. Não é possível fazer o Antonov AN225 decolar. Não é possível tirar uma empresa do guardanapo de uma conversa no restaurante, né? E fazer dela uma das maiores empresas de tecnologia da informação do Brasil e quem sabe do mundo logo logo. Então, sincronia é fundamental. Outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você pode até se desenvolver como um grande palestrante, um grande speaker, né? Assim, uma pessoa que conta piada, que é alegre e que consegue passar informação para a pessoa. Isso você está muito no campo pessoal. Mas quando nós estamos falando de projetos, de equipe, ninguém faz nada sozinho. E se tem uma coisa que faz as pessoas olharem para a mesma direção, são os valores. Ok, nós queremos ter uma empresa assim entre as 100 maiores do mundo até 2026, mas a que custo? A que custo? Não podemos jamais abrir mão dos nossos valores, né? Porque se a equipe tem visão, tem foco, e ela comunga dos mesmos valores, ninguém segura. Ninguém segura. Veja bem, eu conheço pessoas geniais que não chegaram em lugar nenhum. Muitas vezes esses gênios, em determinados momentos, abriram mão dos seus valores e acabaram indo por um caminho que não era o ideal. Então,
Não tem o menor mérito em você ter uma grande empresa se ela foi construída em cima de um terreno que não é sólido, porque mais cedo ou mais tarde ela vai afundar. Então valores são fundamentais. Nos projetos é a mesma coisa. A equipe de projeto tem que definir quais são os valores claros, que são aceitáveis do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de comunicação, de integração e convivência dos membros do grupo, mas sem perder a visão, né, do que é essencial, de quais são os valores essenciais para aquele grupo, né? Outros tantos gênios sucumbiram por falta de esforço. Você pode não ser o melhor gerente de projetos, mas se você for esforçado, você pode não ser a pessoa mais inteligente, mas se você for esforçado, o seu esforço pode compensar qualquer limitação em relação a um talento nato ou aptidão para aquela atividade. Valores. Não podemos abrir mão dos valores. Isso é fundamental em projetos de alto desempenho. Se tem uma coisa que eu aprendi que dá certo, que dá resultado e que vale a pena, é celebrar. Celebrar tudo. Todos os marcos alcançados. Na nossa empresa a gente tem sino, que a gente toca o sino. Na nossa empresa a gente tem... Agora a Maiana está ali, mandou instalar uma sirene lá agora, né? O pessoal vende, aperta o dedo lá na sirene e fala... A empresa inteira saber, nós celebramos, né? Nós celebramos os atingimentos das metas dos quartis, dos trimestres, nós celebramos os aniversariantes do mês, nós celebramos todas as oportunidades que nós temos de celebrar, nós celebramos. Por quê? Porque isso aumenta a confiança da equipe, entendeu? Von Bertalanffy, né, que é o pai da teoria geral dos sistemas, ele disse: você tem um problema grande, você quebra esse problema em várias partes menores, vai resolvendo essas partes menores e no final você resolveu todo o problema, né? Essa é uma teoria básica de sistemas. Do ponto de vista empresarial também, todo projeto de alto desempenho ele é um grande complexo, ele é um grande problema. Aí veja bem, se você for deixar para celebrar só quando você estiver com o avião decolando, provavelmente você não decola. Você precisa celebrar a cada momento as pequenas vitórias, os marcos que estão acontecendo na empresa, no projeto, na organização que você participa. Não importa qual é o objetivo principal, todas essas pequenas vitórias devem ser celebradas. Isso anima o grupo. Isso tem um custo? Claro, isso tem um custo. Assim, não tem almoço de graça, né? Assim, e o custo maior muitas vezes não é nem o dinheiro investido, mas o tempo, né? O custo maior é o do tempo. E o último ponto, que nesse slide de encerramento eu quero falar para vocês: gratidão. Gratidão. Eu comecei essa palestra dizendo que eu sou muito grato ao PMI. Sou muito grato ao PMI porque quando eu me aproximei do PMI e eu iniciei a minha preparação para a minha certificação PMP, o esforço que eu tive que empreender para estudar para a certificação numa época, o Zé Alves estava aqui, ele lembra? Que era dessa época, talvez tenha algumas pessoas que são mais antigas também lembram, que nós não tínhamos PMBOK em português, tinha uma versão do Ricardo Vargas, que era mais ou menos ali, não oficial, uma tradução não oficial, mais uma ajuda. A prova era em inglês, e eu na época, meu nível de inglês não era lá essas coisas, então foi um grande desafio. E a preparação para a certificação PMP, logo que eu passei na prova, me deu um sentimento de gratidão tão grande que eu falei: eu preciso fazer alguma coisa pelas outras pessoas, né? Então, seja grato pelo teu emprego que você tem, pela posição que você ocupa na vida empresarial, né? Pela posição que você ocupa no órgão público onde você está. Seja grato às pessoas, aos professores que lhe ensinaram alguma coisa, a vida que lhe ensinou alguma coisa. Então, estar aqui como parceiro, como um patrocinador do evento, né? E poder falar desse tema que é o tema central do evento, que é profissionais e projetos de alto desempenho, simplesmente falando da minha experiência de vida, para mim foi uma grande honra, né? Gratidão.